passo a palavra ao Dr. Caio Prats, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. O tema da minha apresentação é o cenário macroeconômico para 2009. Como todos sabemos, houve uma mudança radical de cenário para a economia brasileira desde setembro, por conta da enorme gravidade da crise internacional, que acabou se refletindo de uma maneira muito mais intensa do que se imaginava na economia brasileira. E essa crise afetou variáveis chaves para o desempenho da economia brasileira, como, por exemplo, preços de commodities, como, por exemplo, a taxa de câmbio, e, muito particularmente, e numa intensidade surpreendente, resultou numa contração do crédito externo que não se previa que chegaria a esse ponto que chegou, e isso também rebateu na contração do crédito doméstico e veio acompanhado esse processo todo de um verdadeiro colapso na confiança dos agentes econômicos nas perspectivas de crescimento da nossa economia. Do lado dos bancos, levando a um comportamento de muito mais cautela na concessão de novos empréstimos, no caso dos consumidores, dos empresários, numa posição também de muito mais cautela, de postergar gastos, de receio de assumir compromissos financeiros, de assumir dívidas. Então, tudo isso conforma esse quadro que a gente tem que analisar e pensar o que pode vir daqui para frente. Eu diria que um indicador emblemático da gravidade dessa crise, da mudança do cenário, foi o comportamento da produção industrial. O Silvio Salles apresentou números bem eloquentes sobre isso. Eu destacaria apenas o fato de que passou-se de um crescimento exuberante da indústria até setembro para uma queda da produção industrial de 20%, em números redondos, entre setembro e dezembro. Algo impressionante, sem precedente. Esse quadro de agravamento da crise, quer dizer, um ponto que a gente tem que ter presente é que esse comportamento da indústria no quarto trimestre vai se refletir nos dados do PIB do quarto trimestre, que vão ser divulgados pelo IBGE agora no início de março. O PIB vai refletir essa queda de modo mais amortecido, porque o setor serviços tem um peso muito grande no PIB, tende a amortecer essa queda, mas é inescapável o fato de que o PIB vai mostrar uma queda grande no quarto trimestre na comparação contra o terceiro. Por outro lado, por razões que depois eu vou comentar, não se espera que já haja uma retomada do crescimento em termos de PIB trimestral nesse primeiro trimestre de 2009. O mais provável é um quadro entre estabilidade na comparação com o quarto trimestre ou uma nova queda, uma ligeira queda adicional. Isso tudo é importante quando a gente pensa o desempenho do PIB em termos do crescimento em 2009, na comparação clássica, o ano fechado de 2009 contra o ano fechado de 2008. Porque, por razões que eu vou explorar mais adiante, o simples fato de a gente ter um desempenho tão negativo em 2 trimestres consecutivos, principalmente no quarto trimestre do ano passado e rebatendo um pouco no primeiro trimestre desse ano, contamina irremediavelmente, do ponto de vista estatístico, o crescimento da economia no ano fechado em comparação com 2008. Depois eu vou dar os dados para ficar mais claro para vocês a extensão dessa contaminação. Mas o fato é que, mesmo que a gente tenha uma recuperação expressiva do PIB a partir do segundo trimestre, e nós, no nosso grupo de conjuntura na UFRJ, esperamos uma recuperação que vai começar a se esboçar no segundo trimestre e vai ganhar força no segundo semestre, ou seja, nós não estamos prevendo nenhum cenário, nós estamos trabalhando com a ideia de que a economia brasileira vai ter uma recuperação expressiva ao longo do ano, principalmente no segundo semestre, mas é tão grave do ponto de vista estatístico a contaminação do desempenho do ano por esses 2 trimestres de mau desempenho que eu me referi, que isso vai fazer com que o PIB praticamente, certamente, acabe abaixo de 2% em termos de crescimento. Apesar de que, na margem, ao longo do ano, o crescimento vai ser bem maior do que esse na nossa estimativa, sujeita
às incertezas, a esse quadro nebuloso que a gente está vivendo. Mas então eu queria deixar marcado, depois vai ficar claro na análise dos números, que a gente trabalha com um crescimento baixo esse ano, por uma contaminação estatística, mas que é um crescimento razoável, razoavelmente expressivo ao longo do ano, principalmente no segundo semestre. Esse é o nosso ponto, o ponto que a gente trabalha. Uma dificuldade de análise que tem levado a erros de previsão, levado, por exemplo, a que tenha-se todo mundo, mesmo os mais pessimistas, subestimaram enormemente a queda que teve da produção industrial no final do ano passado, e as dificuldades de previsão do crescimento esse ano. Uma das razões básicas desses erros de previsão, em relação ao que está acontecendo, e da dificuldade de prever o que vem para frente, uma das razões básicas é que a dinâmica dessa crise, do ponto de vista, aí estou falando da economia brasileira especificamente, a dinâmica da crise, ou seja, a maneira como está se dando a contração da atividade econômica, o que está determinando ela e tudo mais, torna essa crise uma crise de características muito diferentes do padrão que a gente conhecia de crise na economia brasileira. Se nós pegarmos o desempenho da economia na era pós-real, nós tivemos inúmeros episódios de contrações fortes da atividade econômica, seguidos depois de períodos de recuperação, mas havia em comum sempre, em todos esses períodos de queda da atividade econômica, um ponto, que eram ciclos de desaceleração comandados pela política monetária, por uma elevação forte da taxa de juros produzida pelo Banco Central. E por que isso, em regra, acontecia? Porque isso respondia a crises cambiais, pressões no mercado cambial, em muitos momentos, desvalorizações expressivas do câmbio, uma preocupação do Banco Central com inflação. Isso gerava uma resposta do ponto de vista de elevação da taxa de juros, e essa sequência de eventos culminava numa desaceleração, numa queda da atividade econômica. Esse era o padrão clássico. Na verdade, o que a gente teve agora? O Banco Central até vinha subindo os juros o ano passado, começou em abril, houve um ciclo de elevação dos juros que vai de abril a setembro, a taxa básica subiu de 11,25 para 13,75, mas a verdade é que até setembro não havia nenhum impacto relevante, negativo, na atividade econômica dessa alta dos juros. Mais do que isso, se imaginava, até porque o Banco Central naquele momento ainda anunciava que o ciclo ainda estava em curso e ainda iria subir mais os juros, se imaginava que isso teria um impacto. Havia um certo consenso que o crescimento em 2009 seria menor que 2008. Nós, no nosso grupo de conjuntura, trabalhávamos um crescimento até setembro, para 2009, de 4,5%. Ou seja, ia cair de um desempenho um crescimento de quase 6%, que era o que se pensava para 2008, para 4,5% por força da política monetária. Apenas isso. A queda que teve de setembro para cá, nada teve a ver com a política monetária, na verdade. Foi um impacto direto, não mediado pela taxa de juros, um impacto direto da crise internacional, em particular pelo canal que eu me referi, da contração brutal, muito além do que se imaginava, do crédito externo. Bom, eu diria que, então, uma primeira surpresa desse quadro de crise internacional e seus reflexos na economia brasileira foi exatamente essa questão do impacto do fechamento praticamente instantâneo do crédito externo, do crédito internacional atingindo a economia brasileira e as economias de modo geral. Na verdade, a sequência de desacelerações da atividade econômica e da indústria em vários países do mundo, queda das exportações, é uma coisa com intensidades variadas, evidentemente, mas um processo comum a praticamente o mundo todo, nesse período recente. Uma outra surpresa, ainda no terreno das surpresas dessa crise, de como é que ela se desdobrou, bateu na economia brasileira, foi a extensão da desvalorização cambial. Ninguém imaginava antes que o câmbio pudesse ter uma desvalorização tão rápida e tão intensa, mas mais uma surpresa, dessa vez a desvalorização cambial, ao contrário de todas as outras vezes, não teve impacto inflacionário relevante. Ao contrário, a inflação não só não subiu, sinais de queda desde outubro,